Olá, aqui é o professor Alceu e estamos de volta aí para mais um encontro síncrono aí com a turma de instalações prediais da quarta-feira pela manhã, pelo menos o meu horário com vocês, tá certo? A parte de representação técnica, né? Vamos chamar assim, a parte de desenho técnico, certo? Da parte da disciplina de instalações prediais. A parte pesada fica mais com o Robson. Não é que a minha não seja pesada, mas eu acho que a parte do cálculo, você entender as origens é massa demais, né? Porque a representação, você tá livre aí. Pelo menos é o que eu acho, tá certo? Mas vamos lá. A meta de aula de hoje é muito simples. Eu queria preencher, ou se não tiver esses dados, eu já vou direto para a planta, tá certo? Alguns dados no quadro de cargas, tá certo? Que eu fiquei até de passar na segunda-feira, mas eu não parei para fazer o videozinho. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir para você fazer. Eu vou colocar as medidas dela mais ou menos, né? Para não ficar atrapalhando aqui a aula e botando as medidas. Eu quero mais preencher ela com algumas informações de vocês e vou deixar ela em PDF com as medidas das distâncias das linhas, tamanho de letra, que são algumas perguntas que vocês fazem normalmente em sala, tá certo? Se tivesse lá na Wax, tranquilinho, eu desenhava ou projetava no quadro e você fazia aí questão de 15 a meia hora, você já teria terminado, tá certo? E o resto do tempo a gente ia lançar tomadas e terminaria, ou lançaria as tomadas e fazia as ligações das tomadas, né? É claro, e terminaria a aula. Porém, tá certo? Eu deixei mais coisas, inclusive, para hoje. Então, eu quero ver se eu preencho bem rapidinho a tabelinha, para ver se dá tempo de eu terminar o meu circuito. Vocês já terminaram, já enviaram até, tá certo? Da parte de iluminação, tá certo? Eu não terminei meu circuito 2. E aí a gente vai para o restante dos circuitos, que é a parte de tomadas, tá certo? Deixa eu abrir o arquivo e aí vocês vão falando, porque eu vou estar com a frente da tela do AutoCAD aqui aberta, tá certo? Então, o chat aqui eu não vou conseguir visualizar. Até agora eu estou visualizando, né? Teve gente botando lá, bom dia, certo, beleza, ótimo. Mas assim, quando eu abrir a tela do AutoCAD aqui, compartilhar a tela, eu só vejo o que eu estou compartilhando, tá? Eu não vejo mais esse quadrinho aí junto com vocês, tá certo? A sala de aula eu perco a visão. Então, se você quiser falar alguma coisa, libera o áudio e fala, tá certo? O bom era levantar a mãozinha, mas nem isso eu vou conseguir visualizar, tá certo? Então, eu vou direto para lá e aí vou precisar que vocês me falem, tá certo? Eu vou pedir algumas coisas. Ah, se você não tiver, você fala. Ao ser, a gente não tem essa informação. Aí eu vou deixar a tabela do jeito que ela tá e vocês, entre aspas, vão se virar, tá certo? Mas preencham, porque ela tem a importância de aparecer no projeto, tá certo? Deixa eu lhe mostrar logo, antes que você tenha dúvida aí, tá certo? Do que é que eu estou querendo. Pelo que eu conversei com o Robson, aqui está o nosso projeto, né? Que a gente vinha fazendo, que a gente parou na aula. Eu parei exatamente aonde parou a aula. Deixa eu só trocar aqui, que eu ainda vou estar na parte de iluminação. Eletroduto, iluminação. Se você estiver acompanhando do jeito que eu estou acompanhando, se você retirou aqui da legenda que eu postei para vocês lá no Siga A e utilizou ela para fazer seu projeto, teoricamente, eu vou botar teoricamente, só fazendo uma recapitulagem aí, só fazendo uma lembrança aí. Teoricamente, quando você for aqui no Layer, por exemplo, e desligar eletrodutos, iluminação, ele vai reclamar porque o meu tá ativo, tá certo? Ó, tem certeza que quer? Quero. Tá? Eu vou deixar ele em off. Ele desligou todos os eletrodutos, ó. Todos os eletrodutos no meu projeto, do circuito 1, pelo menos, foi embora, né? Que eu só tinha feito circuito 1. E comecei a lançar o 2, mas todos foram embora, tá certo? Só ficou os interruptores e os pontos de luz, que eu chamei de luminária aqui no layer, tá certo? Eu vou voltar a eles, ou nem vou voltar. Se eu fizer isso aqui, ó, e no layer de elétrica luminárias e desligar, ó, vão sumir todas as luminárias do meu projeto, ó, todos os pontos de luz sumiram. Só ficou os interruptores, tá certo? E o meu quadro de distribuição, que a gente escolheu na aula passada, aqui. Se você desligar lá os interruptores, ó, elétrica e interruptores. Eita, tem alguém com áudio ligado aí. Aí, vamos lá. Voltando para cá. Se eu for aqui e desligar o ler, cadê interruptores? Para quem não estiver visualizando, vou me aproximar mais um pouquinho, ó.
o ler elétrico interruptores. Eu vou desligar, tá certo? Ó, na hora que eu desligo, tá certo? Se eu voltar lá para o meu projeto, ó, teoricamente sumiu tudo que a gente tinha feito. Ah, o seu, que massa. Então aqui já dá para mostrar para quem faltou as aulas aí, ou está pegando, ou para vocês que estavam em todas. E só para revisar, a gente começou por onde? Muito simples. A gente começou lançando os pontos de luz, que aqui eu chamei de elétrica luminárias. Ó. Então a gente começou a aula aqui, ó. Lançou todos os pontos de luz. Só fazendo uma recapitulagem, tá? Aqui depois a gente lançou todos os interruptores. Então eu vou lá ligar, ó, ler interruptores, tá? A gente decidiu onde é que ele vai ficar. E por fim, a gente fez toda a parte, ó, de lançar os eletrodutos. Aqui eu chamei de eletrodutos, né? Elétrica, né? Eletrodutos e lume, que é a parte de iluminação. Então, ó, basicamente a gente fez exatamente isso aqui, ó. E aí a gente parou aqui, ó. Saiu no quadro de distribuição, levou o circuito 1 e espalhou pelos pontos do circuito 1. E saiu do quadro de distribuição o circuito 2 e levou aqui para a copa. E eu parei aqui na aula passada, né? A gente fez essa ligação dos possíveis lugares que o eletroduto fosse passar, ó. Tá certo? E parou aí, tá certo? Eu quero ir mais além. Tá? Eu quero finalizar esse 2 e lançar já todas as tomadas. Mas eu vou lançar as tomadas hoje, tá certo? Eu estou mais preocupado em lançar a tomada do que finalizar o circuito 2, até porque vocês já finalizaram, né? Vocês estão à frente do que eu. Olha que massa. Eu dei essa dica, mas vocês já terminaram a parte de iluminação 2, tá? Do circuito 2. Mas eu queria fazer só para que você visse, né? Que servia, entre aspas, como um gabarito ou uma ideia, tá certo? Ninguém fez igual ao meu, né? Eu acho que cada um fez um pouquinho diferente, isso é bom, isso não é ruim, mas vamos que vamos. Deixa eu ver lá, pronto, é esse quadrinho aqui de cargas, ó, que eu estou querendo ver com vocês, ó. Nesse quadro de cargas, tá certo? O quadro de cargas. Aqui tem um quadro padrão, né? Que a gente aqui obedece a carga instalada da CELP, já que é uma edificação residencial, né? Como é unifamiliar, né? De uma só família. Então, vai ser o sistema monofásico, tensão 220, potência instalada menor ou igual a 15. Bem tranquilo, isso é um quadrozinho padrão. Aí, o que é que acontece? Aqui, ó, no meu quadro de cargas, tá certo? Eu vou ter lá meu circuito, que pelo que eu conversei com o Robson bem rapidamente, ele dividiu mais ou menos em 9, uma planta bem parecidinha com essa, não é ou igual à minha. E eu criei, na realidade, aqui 10 circuitos, baseado no que Robson me falou, tá certo? Por que 10 ao seu? Ó, vá conferindo aí pela aula de Robson, tá? Ó, no circuito 1, eu chamei de iluminação, tipo iluminação social, né? Aí a descrição é dizer mais ou menos o que esse circuito tem ou por onde ele passa. Então eu botei, ó, é o circuito de iluminação da sala, do dormitório 1, dormitório 2, BWC e circulação. Foi o que a gente fez na aula passada, né? Todo mundo que estava na aula passada sabe disso, ó. Se eu voltar para lá, ó, saí do quadro de distribuição com circuito 1, iluminei lá, ó, minha circulação, meu dormitório 1, meu banheiro, né, meu WC, meu dormitório 2 e fui também para a sala, é o circuito 1. Já o circuito 2, ó, ele já começou pela copa aqui, ó, nesse espaço da copa. Então vamos lá. No circuito 2, a gente chamou de iluminação de serviço. O que é que eu chamei de iluminação de serviço na descrição? Copa, cozinha, área de serviço, BWC, circulação, tá certo? Mais Robson lá na aula dele, eu acho que chamou de hall, tranquilo, tá certo? Hall, geralmente a gente usa esse termo para um espaço maior de entrada, tá certo? Mas se ele chamou de hall lá, tá valendo também, não tem problema nenhum. Circulação e área externa. O que é que eu chamei de área externa? Todos aqueles 4 pontos de luz que estão na parte externa, tá? Alguém me falou na aula passada, eu não me recordo quem, Alceu, eu botei esses 2 pontos de luz
fazendo parte do meu sistema de iluminação, né, meu circuito de iluminação social, para ficar daqui para frente social e aqui para trás de serviço. Aí você pode escrever aqui, ó, área externa frontal, da frente da casa, né, área externa frontal. E aqui, área externa posterior ou do quintal, né, área externa quintal, área externa garagem, bota assim, né? Para quem dividiu, aí cada um sabe os nomes dos ambientes que colocou, tá certo? Já o circuito 3, ele lançou, né, aí foi uma sugestão de Robson, as tomadas de uso geral na copa e sala, né? Então, são todas essas tomadas aqui. Eu vou precisar, principalmente quem calculou do meu projeto específico, a quantidade que deu, tá certo? Vou precisar dessas informações para a gente aqui, quando a gente for lançar. No circuito 4, pegou as tomadas de uso geral da cozinha, tá certo? Só por curiosidade, Robson colocou algum ponto de uso específico na cozinha? Tomada de uso específico? Não. Não, só no banheiro e nos quartos, que é ar-condicionado. Professor, eu coloquei a tabela que ele fez no grupo. Vê se é Beleza. essa. Entendeu? Então foi tudo de uso geral, né? Na cozinha. Não, teve a de cozinha. Estou falando na cozinha. O circuito 4. Na cozinha foi tudo de uso geral. Tudo Só de no uso quarto, geral. nos 2 quartos teve ar-condicionado e no banheiro que foi cabo de chuveiro elétrico. Pronto, massa. A gente poderia se questionar, por exemplo, no passado, bem passado, alguns aparelhos tipo micro-ondas, tá certo? Antigamente, ou até hoje, né? Algumas pessoas, às vezes, fazem um circuito específico só para ele, tá certo? Só para uso do micro-ondas. Ou um forno elétrico que o cara vai ter, né? O cara não vai ter esse fogão tradicional que a gente tem, né? De 4, 6 bocas, que tem um botijãozinho de gás, né? O cara quer tudo elétrico, né? O forno é elétrico. Então, a gente precisaria de mais pontos. E algumas pessoas fazem um circuito específico. Por quê? Algum desses aparelhos tem um consumo de potência muito alto, que talvez você precise de um disjuntor lá, né? De mais do que 10 amperes de proteção. Então, passou de 10 amperes, você já sabe que dentro daquele circuito, que você precisa de uma tomada de uso específico. Na realidade, passou de 9, para mim já é específico, mas vou ficar calado aqui. 10 amperes é a norma, então é depois de 10 amperes ou mais, você já usa uma tomada de uso específico. Porém, a cada dia, os aparelhos estão mais eficientes. O que é que eu digo com isso? Eles conseguem fazer a mesma coisa, utilizando, às vezes, menos potência. Então, cada vez mais, né, você está precisando sobrecarregar menos o seu circuito. Então, hoje, vários projetos estão saindo, porque todas as tomadas da cozinha, por exemplo, é tomada de uso geral. Então, é por isso que eu perguntei se Robson considerou alguma tomada de uso específico ou é tudo de uso geral. Se for de uso geral, tá massa, não tem problema nenhum. Mas fica essa ressalva aí, tá certo? Se você sabe todas as potências reais, por exemplo, você vai fazer o projeto seu para a sua residência. Então, tu sabe qual é o micro-ondas que tu queres, a geladeira que tu queres, se tu quer forno elétrico, se tu quer fogão normal, o tradicional, né? Se eu quero um forno elétrico, eu falei, um fogão elétrico, eu falei. Se tu quer um micro-ondas mais sofisticado, se eu quero, sei lá, uma máquina de lavar louça, não sei o quê, se eu quero um sugar, não, sugar é a marca. Como é o nome daquele aparelhozinho que fica em cima do fogão? Depurador de ar, né? Se eu quero depurador de ar e de que marca vai ser. Então, você sabendo de todos os detalhes técnicos do que vai ser usado, aí é top. Você vai calcular a potência real, né, para a sua necessidade. Mas quando você não sabe, aí você tem que criar ou pesquisar, né, e ter uma ideia aproximada esse aqui varia de tanto a tanto, tá? Eu vou falar isso já no circuito 10 para vocês. Mas vamos lá, vou dar sequência aqui. No circuito 5, só para bater aí, tá? Também foi tomada de uso geral, sendo especificamente da área de serviço
e externa. Robson falou externa. Que tomada é essa que tem na parte externa? Robson botou alguma? Me falem. Não escreva no chat, não. Colocou uma, se eu não me engano. Deixa eu só Ele confirmar. colocou uma no uso externo, foi? Foi. Mas deixa eu confirmar. Dá uma olhadinha. Porque ele me passou assim. Foi. Ó, ao ser o circuito 5, eu botei área de serviço. Foi uma só, professor. Uma foi. Ele botou no uso externo. Beleza. A gente tenta evitar botar uma tomada externa, tá certo? Mas se ele botou, massa. Alceu, mas é bom, porque aí se for no terraço, sei lá, eu ligo um sonzinho, tá certo? Mas aí um cara maldoso também é onde ele vai ligar o equipamento dele para arrombar sua casa, por exemplo, tá certo? Então, aí vai depender de qual é o nível de segurança da sua casa, que a gente não vai levar em conta no projeto, tá certo? Mas se o Robson botou uma tomada externa, ela vai entrar aqui nesse circuito 5, tá? Para ficar um pouco coerente com o que ele tá vendo lá, tá? E a gente andar juntinho, a gente tá tentando fazer isso. Nesse circuito 6, se eu não me engano, também são as tomadas de uso geral, sendo do dormitório 1 e 2, dos 2 quartos, né? O do BWC e da circulação, tá? Ele botou uma tomada aí na circulação, não foi isso? Confirma aí. Foi, colocou. Beleza. Essa circulação é tão pequena, né? Ele deve ser chamado de RO aí, que eu não botaria, mas aí deve ter uma norma que vai exigir uma quantidade mínima, né? Deve ter sido por causa disso. Uma tomada. Pelo menos uma tomada. Então, foi por causa disso que foi colocado. Então, fechada. O circuito 7, ó. Aqui, tomada de uso específico. Aí entrou o ar-condicionado do quarto 1, né? Do dormitório 1. E o circuito 8 também é uma tomada de uso específico, um ar-condicionado no dormitório 2. O circuito 9, e aí tem que ser sempre, né? Se tivessem 2 banheiros ao seu, é um circuito específico para um chuveiro e um circuito específico para outro chuveiro, tá? O chuveiro elétrico vai ter um circuito só para ele, velho. Um fase neutro terra alimentando especificamente cada ponto, tá? Jamais um único circuito para alimentar 2 chuveiros elétricos, mesmo que fique um banheiro de um lado e outro banheiro do outro. Não, vão ter que ir os 2, tá certo? E o circuito 10, aí eu acho que só vai ter no meu, o Robson não deve ter calculado, e nem vocês saberiam, é uma tomada de uso específico. Lembra que desde o começo eu falo disso aqui, ó. Opa. Aqui, gente, essa linha aqui, ó, vai representar como se fosse um portão de alumínio, elétrico, alguma coisa desse tipo. Então, eu vou ter um motor aí, ó, para abrir esse meu portão, tá certo? Vai ser exatamente aqui. Eu vou ter um motor elétrico, na realidade, ela vai sair do chão, né? A tomada do chão, que vai sair, tá certo? Para alimentar esse meu motor, para puxar esse meu portão para cá, tá certo? Vai ter um choque com essa porta? Vai. Então, essa porta sempre vai ter que estar fechada para poder esse abrir, tá certo? Mas aí não tem problema nenhum. Foi o caso, né? Porque eu não consigo abrir esse portão para esse lado de cá, né? Ele não tem o espaço necessário. Seria ideal. Mas ele teria que comprar o terreno do lado para ele abrir, tá certo? Mas para abrir esse portão, tá certo? Por correr, né? Tem várias maneiras de abrir. Se for por movimento correndo o portão, então esse motor vai ficar nessa região. Então, vai ter um circuito específico só para esse motor. E aí vocês acrescentam aí no seu projetozinho, faz um projeto detalhado com a parte de Robson no meu, tá certo? Eu gostaria de receber de vocês os cálculos disso aqui, tá? Mas vamos lá. No circuito 10, tomada de uso específico, ele vai precisar de um motor elétrico, ó. Vai ser uma tomada de uso específico, vai para lá. Vai ser o portão da garagem que eu chamei, tá certo? Alceu, o que é que tem o resto da tabela? Muito simples, eu vou chamar a sua atenção aqui, ó. Aqui eu acabei de falar sobre a descrição por tipo e por circuito. Logo depois vem a potência, tanto em VA quanto Watt. Mas, assim, você, quando acha em VA, transforma tudo para Watt, né, para fazer o somatório. Então, se você quiser deixar tudo em Watt, pode deixar, tá certo? Mas se for só em VA, bota em VA e depois transforma para cá. Faz do jeito que você faz na sala lá com o Robson. Mas você vai ter que fazer o somatório no final, né? Até para saber o disjuntor, né? O disjuntor geral desse quadro de distribuição. Então, o meu motor elétrico, vocês vão considerar essa potência, ó, 370 watts, tá certo? É a potência dele. Se você for parar para pesquisar, os portões elétricos vão variar aí
Aí só curiosidade, eu digo isso porque eu parei para pesquisar. De 300 watts até 1.100 watts, tá certo? Mas residencial tá variando lá entre 300 watts e 500 watts. Então, a potência vai variar entre 300 e 500. Mas, para 99% dos portões, entre 300 e 370 resolve. Aí eu botei 370 watts, tá certo? Então, considere, para efeito do seu projeto, 370 watts, tá certo? Para essa tomada de uso específico, tá certo? Mesmo que a quantidade, você vai dar menos de 10 amperes, poderia ser uma tomada de uso geral, mas como vai abastecer apenas um ponto e é do motor, a gente vai considerar tomada de uso específico, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó, tanto nas potências, quanto nas correntes, quanto na secção, ó, aqui o que é que tem no resto? Potência, a corrente em ampere, a secção em milímetros quadrados e o disjuntor em ampere, tá certo? Então, aqui vocês vão preencher, tá certo? Se vocês pudessem me dizer, eu ia preenchendo aqui, mas eu acredito que nem todo mundo calculou isso aqui ou tem aí agora, tá certo? Mas fica a tarefinha para vocês. Na próxima aula, por favor, sopre no pé do meu ouvido para eu preencher isso aqui, ou melhor, manda para mim pelo zap mesmo. Ao ser, ó, eu calculei na mão mesmo, bate uma fotozinha e manda no zap para mim, no privado, eu aceito, tá certo? Porque eu já preencho aqui, ó, específico para esse meu projetozinho, tá certo? Então seria massa, eu agradeceria demais para vocês, tá certo? E aí serve de referência, não para o resto, eu vou dizer, ó, gente, aqui foi uma pessoa que me passou, eu não vou nem citar o nome. Pode ser que o seu tenha dado um pouquinho diferente desse, tá certo? Eu espero que a pessoa tenha calculado certo, tá? Então, me dê aqui os valores. Eu já estou lhe antecipando o valor, que é do motor elétrico, né? Que ninguém tinha calculado, nem com o Robson lá. Então, considere lá 370 watts. Deixa eu botar vírgula 00, apesar daqui, eu acho que raramente vai ter quebradinho. Mas, botar 300, já tem 2 casas decimais em tudo, né? Eu vou deixar aqui 370,00. Então, basicamente é isso. No final, vai ter o somatório das potências, né? Potência total ativa, tá certo? Aqui, corrente, secção e do juntor, tipo, aqui tá tudo certinho. Aqui é mais, eu acho, do juntor geral, né? Aqui, a secção, não é nem o somatório, não tem nem muito sentido somar aqui o total, mas você que sabe aí, e aqui, na realidade, eu acho que é o disjuntor geral do quadro de distribuição, tá certo? Então, basicamente, esse quadrinho vocês vão preencher. Ao sei qual é o tamanho desse quadrinho, as medidas, eu vou fazer assim. Assim que terminar essa aula, eu boto aqui as medidinhas, tá certo? E passo para vocês. Porém, eu vou passar ela com as medidas, já vou passar em metros, na escala de 1 para 1, tá certo? Porque aí você pode fazer um bloquinho para vocês, ó. O meu, esse aqui meu, como é que eu fiz ele? Muito simples. Eu criei um bloquinho um dia na minha vida. Eu acho que na primeira aula que eu dei, né, que eu precisou desse quadrinho. Então eu fiz isso, ó. Criei um bloco e enter. Só faço inserir, ó. Eu vou lá fora, porém ele vem bem pequenininho. Opa, tá lento, hein? Pronto. Ó, arquivos importantes, tá aqui. Tem aqui, ó, quadro de cargas. Eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu ampliar aí, ó. Opa. Deixa eu procurar ele. Ó, aqui, ó, quadro de cargas, ó. Quadro de cargas, escala 1 para 1. Eu já sei que ele vem pequenininho, mas vamos ver lá. Eu vou clicar nele, tem o quadrozinho que eu acabei de montar para vocês, ó. Open. Ele tá aqui guardadinho. Quando eu clico, ó, ele já vem preso. E eu coloco aqui no meu desenho, ó. Puxa, o seu ficou horrível. Aparentemente ficou horrível. Ele aqui, ó, bem pequenininho. Eu vou me aproximar dele. Olha o tamanho dele que está no meu projeto que a gente está desenvolvendo. E olha o tamanho que meu bloco vem. Isso é um bloco. Ó. Porém, eu sei que isso está na escala de 1 para 1. Como é na escala de 1 para 50, eu vou dar um scale aqui, ó, de 50 vezes. Eu nem me preocupo com a escala. E aí eu vou e utilizo, né? Explode Edit, ó.
explodir e vou editar, ó. Aí eu poderia editar. Não é mais esse, eita, potência, agora eu vou usar um motor aqui de 500. Pronto. Então eu estaria editando meus valores, tá certo? Ou 500,00. Pronto. Então, assim, dessa forma eu acho interessante. Você faz uma vez ou faz todo esse projeto e cria bloquinhos para vocês. Como eu sugeri até de você criar um bloquinho fase, ou fase neutro terra, fase retorno, retorno, né? Então, assim, do que mais a gente utilizou, por exemplo, na aula passada, na parte de ligações de luminárias. Então, eu recomendo fazer isso. O que é que eu vou fazer, ó, para você não achar estranho? Eu vou lhe dar assim, ó. Eu passar lá as medidas e para você desenhar, eu vou lidar com essas medidas na escala de 1 para 1, tá certo? Então, não ache estranho que quando você desenhar, fique tão pequenininho, tá certo? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai e aumenta 50 vezes. Ou eu posso já lidar com a medida de 50 vezes aumentado, que aí você já desenha no projeto, tá certo? Eu vou fazer isso. Eu já vou lidar com essa medida aqui, ó, 50 vezes maior. Mas aí você já sabe que só serve para esse projeto se tiver na escala de quanto? 1 para 50, tá certo? Fica essa dica aí. Pronto, eu vou lhe passar já na escala de 1 para 50. Porque aí, quando você pegar, se você quiser criar um bloquinho, eu daria um scale de redução, né? 1 dividido por 50, para ele ficar pequenininho, e salvaria meu bloco na escala de 1 para 1. Quando eu precisasse, era só inserir ele de novo e aumentaria 50, 75 vezes, tá? Que geralmente são as duas escalas mais usuais aí. 1 para 50 é mais coerente. Vamos lá. Vão me dizendo aí, por favor. Eu vou pegar aqui, ó, tomada baixa, eu acho que foi pego quase em todos os ambientes, né? Robson utilizou alguma tomada média? Na cozinha, talvez, né? Parando para pensar aqui. Robson usou alguma tomada média lá no projetozinho? Sim, não. Estou escutando vocês, hein? Esperando. Só um minuto. Veja aí. Eu acho que na cozinha ele deve ter utilizado, né? Com certeza. Parando para pensar aqui rapidamente. Eu achei aqui na cozinha e no banheiro. Ah, massa. Então vamos lá. Eu vou copiar aqui a tomada baixa logo, que é a maioria. E vocês vão me dizendo aí, ó, aonde lançar aqui na sala. Só um detalhe. Por mais que você veja lá na norma, você vai precisar lançar uma tomada em cada parede. Sei lá, eu estou chutando aqui se isso existe na norma. Às vezes, é importante também, quando você já recebe um projeto, vamos dizer, de um arquiteto que vai fazer parceria com você. Beleza, então você vai pegar os projetos dele. Geralmente vem com o layout da planta. Então você vai, por mais que você faça os cálculos, a quantidade, tudinho bonitinho, e vai lançar, você vai ter que levar em conta o layout. Pode ser que pelo layout você precise de mais tomadas, por exemplo, tá certo? Ou as tomadas precisem estar em algum local específico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine que nessa sala eu colocasse isso. Um sofá aqui no meio, um quebra-luz desse lado, um quebra-luz desse. Aqui um móvel, um rackzinho estreitinho, minha televisão aqui, tá certo? Então eu já vou começar a pensar, opa, eu poderia lançar minha tomada aqui, poderia. Como eu poderia lançar uma tomada aqui e aqui, né? Eita pau, vou precisar de umas 2 ou 3 ou 4 tomadas aqui, ó. Porque o cara vai precisar para televisão, sei lá, para o aparelhozinho dele de internet, de não sei o quê, de receptor dos canais de TV. Meu amigo vai ter um... Quando vai para o real, às vezes você pode lançar mais. Eu sei, mas não tem problema não. Eu boto só um e o cara que encha de Benjamin ou de extensão, você sabe que isso é um dos grandes motivos para sobrecarregar uma tomada às vezes, e às vezes até queimar, tá certo? Tem um curto ali dentro. Então, assim, se a gente já puder prever, opa,
aqui vai ter tudo isso, e eu lançar, seria top. Mas a gente vai ser bem cru nessa aula. Eu só vou lançar o que vocês calcularam pelo que a norma diz, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, pelo que vocês calcularam aí, nessa sala de 11,18 metros quadrados, eu teria quantas tomadas? Élita e o pessoal que está aí. 3. Só são 3? Pelo que eu vi aqui é 3. Pronto, 3. Aí eu lançaria por onde? Eu quero uma sugestão de vocês. Eu lançaria por onde? Me dê a sugestão? Uma no centro de cada parede? Pode ser? Câmbio. Ai. Pode ser. Pode ser, pronto. Então eu vou fazer isso. Ó. Vou rotacionar essa. Ter feito os bloquinhos logo da chamada, mas deixa para lá. Vamos lá. Uma no meio daqui. Vou dar um mirror para cá. Não vou lá, não. O bom de pegar daquela legendazinha que eu fiz para vocês é que, porque, por exemplo, quando eu clicar aqui, ó, ele já está dentro do layer elétrica tomadas, ó. Tá certo? Você não vai ficar tão estressado em eita pau. Quando eu apagar o layer lá, se você tá usando o seu, aí é outra história, tá certo? E aí eu vou copiar mais uma tomada para cá. Eu só quero lançar as tomadas, assim como a gente fez na parte de iluminação. A gente lançou primeiro a iluminação e depois é que lançou os interruptores. Aqui as tomadas é só lançar as tomadas, é até mais rápido. Pronto, lancei no meio de cada uma dessas paredes. Aqui ele pegou no meio dessa, né? Já que aqui é uma porta, tá certo? Ele lançou no meio dessa. Excelente. Vamos lá. No meu dormitório, nesse aqui, ó, pegaria quantas tomadas? 3. 3 também. Ótimo. A área de 12,07. Só por curiosidade, e fazendo uma revisão da parte de Robson aí, como é que vocês calculam a quantidade de tomadas por ambiente? Vai, eu esqueci de tudo. Vai, como é que a gente calcula? Depende, né? Na norma, tipo, por exemplo, você olha o perímetro, Certo. aí você vai vindo, por exemplo, depende, sala, dormitório, aí você conta de 5 em 5. Aí vai vendo de acordo com o perímetro e não sei o quê. Eu não sei, olha, eu sou ótimo explicando, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 13,4 a área do perímetro da sala. Aí a gente vai subtraindo de 5 em 5. Tipo, 5, 5 já teve 2 tomadas, porque já deu 10. Ainda sobra o quê? 3,4. Então, esses que sobrou, a gente também vai contar como mais um, entendeu? Aí, no caso, vai ser 3 tomadas. Então, conta pelo perímetro, não é pela área, não é isso? Tomada de geral é pelo perímetro. Perfeito. A iluminação aqui é pela área. Então, por exemplo, teoricamente, vamos lá, pelo que ela falou aí, eu teria que... Eu fiz um retângulo, né? Eu usei o comando retângulo, só por curiosidade. E fiz aqui, ó, A de área, O de objeto, cliquei em cima do objeto. Aqui ele me informou, ó, algumas coisas importantes, ó. A área de 11,18, como tá lá. E o perímetro de 13,40, pelo que ele falou aí, se tá certo, depois, se alguém discordar, fala, viu? Pelo que Robson ensinou, vai tirando de 5 em 5 do perímetro, tá certo? Então, a cada 5, eu boto uma tomada. Então, 5 de uma tomada com mais 5 de outra tomada, já vão 10. Opa, aqui só tem 13,4 de perímetro. Se sobrou lá 3,4, o que sobra, eu boto mais uma. Então, são 3 tomadas. É isso, Elita? Pelo que eu entendi que você falou? Isso. Beleza. Aí o quarto lá, ó, opa, independente dele ter uma área um pouquinho maior, não foi o suficiente, né, ó. Mas que ele tem uma área de 12,7, não é pela área, e sim pelo perímetro. Ó lá. Já vi outra coisa aqui que eu poderia comentar também. Ó, a é o comando área, ó. Se você observar aqui, ó, ele entrou no comando área, tá certo?
Aí, depois de entrar no comando área, eu escolho essa opção aqui, ó, objeto. Ó. Essa opção aqui, ó, de objeto. Quando eu escolho, aí ele pede para selecionar o objeto. Já que eu fiz com o comando retângulo, ó, ele já me diz aqui que o perímetro, por mais que a área tenha sido um pouco maior, mas o perímetro não foi capaz de ter mais uma tomada, né? Pensando que ia ter 4. É 13,9. Então, a cada 5 metros de perímetro, uma tomada. Então, pegou 2 tomadas e um pedacinho de outra. Não existe, né? Um pedacinho de outra. São 3 tomadas. Aí, o que é que acontece? Para eu lançar no meu projeto, deixa eu apagar isso aqui. Para eu lançar no meu projeto, o que é que eu pensei aqui agorinha? Quando eu abrir a porta, eu posso ter tudo isso livre e aqui, por exemplo, ter o lugar do guarda-roupa. Então, eu nem botei a minha tomada no guarda-roupa. Ah, eu sei, mas meu guarda-roupa vai ser colado com o interruptor aqui, ó. Ah, então eu botaria a tomada aqui. Ou alguém poderia dizer, o seu, eu botaria uma tomada de trás do guarda-roupa, porque eu moro num lugar que é muito úmido, né? Então, o que é que acontece? Eu boto dentro do meu guarda-roupa um sistema para deixar as roupas sempre aquecidas e de remover a umidade do ambiente. Em edificações, né, de alto luxo, você pode se dar o luxo de deixar esses pontos, tá certo? Então, até isso interfere. Se a habitação é popular, se é intermediária ou de alto luxo. Então, o cara vai ter equipamentos que talvez a gente nem sonhe que existe, tá certo? Então, para uma classe AAA da A, tá certo? Então, você vai fazer um projeto muito específico, tá certo? Só estou dando algumas ideias aí. Vamos lá. O banheiro funciona dessa forma. Não, vou fazer logo do outro quarto, né? Fazer logo do A outro do banheiro é quarto. diferente. É. Então, ó, fazer logo do outro quarto, que é igualzinho a esse, ou bem parecido com esse. Opa, ele é mais estreitinho. Ó, que pena. Vixe, as tomadas ficaram voando aqui. Mas vamos lá, vai dar certo. Aqui no meio. Lembrar que eu tô botando tomadas baixas, tá certo? Para ninguém achar estranho, essa tomada é debaixo da janela, tá certo? Ah, o ela vai ficar na janela, é uma janela que eu abro e tem uma tomada no meio, claro que não, né? A janela aqui, o peitoril dela tá 1,10 e aqui a tomada tá 30, 45 centímetros. Deixa eu ver lá como é que tá. 30 centímetros, ó. A distância do piso ao centro da caixinha da tomada, tá certo? Lembrando que essa distância é a centro, tá certo? Ah, mas eu vou usar uma tomada baixa a 40, 45 de centro. Ótimo, é só escrever aqui na legenda, tá certo? Seria considerado baixa? Seria, não tem problema nenhum. Como eu falei aqui, a média, por exemplo, pode ser 1,10, 1,20, até 1,50 é considerado tomada média, tá certo? Aqui, ó, tomada alta, 1,80, 2, 2,20, 2,40, tá certo? Então, é uma tomada considerada alta. Vamos lá, deixa eu ver mais. Na Copa, pegou quantas tomadas? Na Copa, o cálculo é o mesmo? 4. E São na 4, Copa, é? Aí, o por que cálculo é essa diferença? diferente. É porque na Copa ele prevê um ponto de tomada para cada 3,5 metros fração do perímetro. Ah, certo. Copa, cozinha, área de serviço. 3,5, né? Pronto, então aqui eu vou botar 4. Até arrumar espaço de parede para botar. Deixa eu botar 2 aqui. Deixa eu botar um do outro lado aqui. Arrumei espaço para 3. O bom é ter o layout, né? Aí você bota bem direitinho onde é que você vai querer. Eu vou botar um aqui. Essa aqui nem precisava da circulação, mas a norma exige pelo menos um, então a gente bota uma lá. Vamos lá. Vou botar um aqui. Deixa eu fazer aqui um negócio mais simples. Vou botar uma desse lado. E uma desse lado. E mais simples, a parte de projeto. Pronto, já arrumei as 4 e não preciso dessa aqui.
Vamos lá. Aqui é 1 a cada 3,5. Na cozinha também? Sim, a mesma coisa. Aí pregou quanto na cozinha? Também. Vão dar 4. Beleza. Aqui vai ter um detalhe. Olha que interessante. Eu já colocaria outro tipo de tomada aqui na cozinha. Vamos lá. Eu já botaria uma tomada média. Tá certo? Aonde é o seu? Vou te mostrar agora. Vixe, vai ter média, vai ter alta, vai ter tudo aí. Na cozinha vai ter de tudo. Embaixo já tem uma lá bem pertinho. Vou levar uma alta aqui. Vamos lá. São 4. Ótimo. E eu já vou colocar uma aonde? Por esse pequeno layout dessa cozinha. Onde é que você botaria? Geladeira. Na geladeira, uma. Já vai ter uma, certeza. Baixa, média ou alta? Média. Pode ser média? Pode ser. Por mim, pode ser média. Pode ser baixa? Pode também. Sem problema nenhum, tá certo? Oi? Alta é que não tem muito sentido, tá certo? Deixa eu botar aqui na geladeira, não, né? Na parede. Pronto. Botei uma média. Eu colocaria outra média aqui, logo na sequência. Ó, e para fazer a ligação vai ser top. Aí não, né? Que aí vai pegar quase na janela. Eu botaria mais ou menos aqui no meio. Pronto. Só para dar uma luz. Alceio, por que alceio aqui? Ah, eu quero fazer um suco. Eu quero fazer uma vitamina, ligar um liquidificador, ligar uma torradeira. Eu preciso de pelo menos um ponto de tomada aqui. E a meia altura, por quê? Porque ele está acima da pia da cozinha. Ah, o seu vai ter uma máquina de lavar. Aí você bota uma tomada baixa aqui. Tá certo? Vamos lá. 4 é no limite mesmo, viu? Olhando aqui bem com calma. Aqui eu vou precisar de uma tomada alta, já logo de cara. Por que ao seu? Quem me diz por quê? Aqui já vai ter uma tomada alta. Porque aqui no meu fogão eu vou ter uma tomada média ou posso botar uma baixa? No fogão aí, vocês botariam média ou baixa? O que é que vocês botariam? Eu colocaria média. Eu acho que média é mais coerente. E botaria uma alta. Aqui vai pegar no mínimo uma média e uma alta. E é assim que a gente vai representar, ó. Ou dessa forma, que eu acho que ocupa muito espaço, tá certo? Eu acho que ocupa muito espaço. E a gente representaria assim, ó. Não acho estranho se você ver isso aqui também, ó. Puxa, Alceu, que coisa estranha a representação. Não, para quem está acostumado com projeto elétrico, não é estranho, não. Uma tomada média e aqui uma tomada, o quê? Alta. Tá certo? Ele sabe que já tem 2 tomadas. Alceu poderia ser 2 médias? Pode. Aí é aquele caso da tomada dupla. Tá certo? Que eu pedi para vocês assistirem aquele videozinho. A representação. Naquela aula, eu não sei se quem estava na aula assistiu novamente. Logo depois da tomada dupla, eu botei a fotozinha da representação. Aparece isso aqui, ó. Se fossem 2 tomadas na mesma caixinha, tá certo? A meia altura, por exemplo, eu botaria as 2 com a mesma simbologia de média, tá certo? Aqui pode ser uma baixa? Pode. Eu vou botar uma baixa aqui, só para ficar diferente. Certo? Pronto. Fica mais diferente ainda. Uma baixa e uma alta. Porque ao seu, a baixa é para ligar meu fogão. Tá certo? E a alta ao seu, para ligar o meu quê? Depurador de ar do fogão. Tá certo? Basicamente seria isso. E aí talvez você fosse olhar e ver ao seu, acho melhor colocar nesse lado de cá. Porque fica melhor para o fogão, porque a saída da tomada do meu fogão é desse lado. Aí talvez uma baixa aqui ficasse ruim, né? A média aqui piorou, né? Porque vai ficar perto da boca do fogão. Né? Então, assim, tem que pensar esses detalhes. Uma baixinha aqui, ó, vai ficar longe de tudo. Então, uma média, mesmo aqui, eu não sei não. Por mais que tivesse o tampo de vidro protegendo, pá, não sei se seria a melhor ideia, tá certo? Então, deixa uma baixa e uma alta. Então, tudo isso gera pequenas discussões, tá? Na hora de a gente lançar, certo?
Vamos lá. Então, se são 4, pelo menos essas 4. Deu para sacar que poderia ter muito mais? Poderia ter muito mais. Ah, o seu, entendi. Aqui do lado ou aqui vai ter um móvel suspenso onde eu vou botar o micro-ondas. Era bom ter mais outra. Talvez aqui uma alta. Ó. Aqui debaixo desse móvel o cara comprou uma máquina de lavar a louça, né, para facilitar a vida, né? Então ele tira o grosso na pia lá e bota o resto dentro da máquina de lavar. Então precisaria de outra tomada baixa dentro do móvel. Então, deu para perceber que isso é o mínimo mesmo, né? Então, a norma vai lá dar o mínimo, ó, precisa de pelo menos isso. Então, você já satisfaz, tá certo? Se o cara comprar isso aqui, por exemplo, do zero, né? Era um conjunto de casas. Aí ele vai fazer uma pequena reforminha, talvez, para poder satisfazer a ele mesmo, tá certo? Mas vamos lá. Aqui na área de serviço, pegou quantas tomadas? Câmbio, estou está ao seu comando. 3 tomadas. A área de serviço, 3, é. 3 é uma quantidade bem grande, mas vamos lá. Se são 3, tem certeza disso? Todo mundo achou 3 aí? É porque a área de serviço, você vai subtrair lá, né, 3,5 do perímetro. Aí a área de serviço tem 10,3 do perímetro. Aí você subtrai isso ou fração. E fração. Só ver aqui. Ó, deu perímetro 10,3. Meu Deus, verdade. Então pegar. Mas é 1 a cada 5 ou a cada 3? 3,5, né? 3,5. Poxa vida. Entendi. Então até 10,5, né? 3,5, 7, 10,5. Então são 3 tomadas. É. Tomadas. O cara tem que tomar até cuidado para não levar um choque aqui nessa área de serviço. Mas vamos lá. Eu vou pegar uma tomada média daqui. Vai servir para minha máquina de lavar. Vou rotacionar. Vou botar a próxima máquina, ó, longe da água aqui. Vou botar desse lado de cá. Que aí eu ligo minha máquina na maior tranquilidade aí. Deixa eu ver mais. E botar uma terceira tomada. Eu já sei. Já que são 3, eu vou botar uma tomada baixa e uma média nesse mesmo local. Todo mundo entende isso, né? Ó. Ou eu poderia botar 2 baixas, se eu quisesse. Satisfez as 3. Tá certo? Ó. 1, 2, 3. 2 baixinhas. Uma dupla aqui e uma simples aqui, a média altura. Tá certo? Mas só para dificultar um pouquinho, eu vou botar uma intermediária e uma baixa, tá certo? Porque, Alceu, o que é que tu estás pensando aqui? Muito simples. A pessoa arma aqui uma tabuazinha de passar roupa, liga o ferro e tá passando sua roupinha aqui dentro. Nem sai da área de serviço, tá certo? Só por curiosidade. E aí eu terminei. Assim, o ponto de tomada externo que Robson considerou foi aonde na casa, hein? Do lado externo da área de serviço aí. Ah, para cá, nessa parte de fora aqui? É. Poxa, massa. Então eu vou considerar a meia altura. Ó, para aproveitar a caixinha daqui, tá certo? Já passo para o outro lado na maior facilidade. Pessoal, pronto. Então tá resolvido. Alceu, por quê? Muito simples. Vamos supor que aqui, né, coisa rara hoje em dia, ele resolva transformar esse espaço num quartozinho de serviço, tá certo? Um quartozinho para empregada, né, que nem existe mais hoje em dia, ou quase não existe. Vou botar entre aspas aí. Uma empregada,
dentro da residência. Ah, vou botar aqui um espacinho para uma cama, para se couber, né? Eu teria que calcular. Então, ele vai passar todos os equipamentos para fora. Então, eu vou ter que ter pelo menos um ponto no lado externo. Na futura ampliação, o cara vai resolver, sei lá. Então, já tem um ponto elétrico lá para ele trabalhar. Ah, ele vai utilizar aqui, já que é o quintal dele, está cheio de grama, está cheio de planta, e ele vai cortar. Então, ele liga aqui algum equipamento para cortar. Então, é um ponto de apoio, tá certo? Como ele poderia ter botado esse ponto externo para cá, ó. Ah, o seu, ele vai lavar o carro, vai passar um aspirador de pó, não sei o quê. Beleza. Eu acho mais prático, talvez, pegar uma extensão, ligar e levar para lá. Mas o melhor mesmo seria ter um ponto de tomada próximo, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Seria o mais correto. E eu acho que de tomada não tem mais nada para a gente fazer. Tá certo? Aí vamos lá. Teoricamente. O senhor colocou no banheiro no circulação? Opa, faltou. Esqueci, passei direto nos dois. Vamos lá. Na circulação é só uma, né? É, só uma. E o banheiro É também. só. E mais do banheiro, eu não me conformo só com uma, não, viu? Aí a gente vai fazer um ajuste. Quer dizer, pode ser só uma, pode ser só uma. É que é Vamos no lá. mínimo uma, né? Perfeito. Aí o cálculo para o banheiro, como é que é feito? No banheiro, na norma, ele fala que é para ter no mínimo um ponto de luz junto ao lavatório. Só isso. Ah, certo. Então é aquela luzinha que a gente colocou lá, né? Isso. Para barbear, para alguma coisa. Excelente. Então a gente vai fazer isso, ó. Eu vou pegar uma tomada média, porque e a gente vai fazer isso, ó. Aqui a representação vai ficar bem esquisitinha. Deixa eu tirar do orto. Ligo o orto. Poderia se fazer assim, sendo que vai ficar tumultuado e horrível. Né? O ponto de luz aqui em cima, por isso aquele de meia talvez fosse mais interessante, aquele outro método, né? Que é representar ela pela metade e um tracinho, que é representado o quê? Um ponto de luz na parede, tá certo? Mas assim também poderia ser. Eu vou colocar ela do lado, porque senão vai ficar muito tumultuado em termos de simbologia, tá certo? Eu vou colocar ela aqui do lado, ó. Vou mover ela para baixo. É lógico que na hora que o cara vai fazer, ele vai botar os dois na mesma caixinha, tá certo? Inclusive vai descer por ela mesmo. Vamos lá. Eita, tá faltando. Com certeza tá faltando. O que é que tá faltando aqui? Ó, De uso específico. de uso específico. Levar as potências juntas, ó. Mas foi vacilada minha. A tomada alta, essa eu já vou levar. Porque daqui eu já. Específico para cá. O que eu fiz? Eu espelhei só, tá certo? Vou botar não para ele apagar a matriz. Pronto, vai ficar com essa. E vou colocar lá o próximo, é baixar, ou no centro daqui, né? Geralmente fica um pouquinho acima do chuveiro, ou um pouco ao lado. Mas o cara já sabe que vai ter uma tomada de uso específico. Só por curiosidade, esse chuveiro elétrico lá, qual foi a potência dele? Alguém tem ele aí? 4.400 watts. Ah, foi 4.400 watts, foi? Foi. 4.400. 400. Ótimo. E o circuito eu não lembro. Tem que ver aqui. Chuveiro elétrico circuito 9. 09. Só por curiosidade, as tomadas de uso geral, tá certo? Você considerou uma potência de quanto a padrão? Porque não vai ser necessário eu colocar do lado, não é isso? Só de uso específico é obrigatório eu colocar isso.
mas a de uso geral, eu preciso colocar o circuito que vai alimentar ela, não é isso? Entendeu? Ou ele que saiu calculando cada um independente? Eu acho que ele não fez isso. Geralmente considera um padrão, né? Dê uma olhadinha aí no projeto de vocês aí de sala de aula. Sim. Nessa parte da potência, tipo, tem. Eita, apertei aqui. Tem uma, por exemplo, a da sala. Da sala ficou, tipo, 300, que é 3 vezes 100 VA. Certo. Aí na Copa tem 3 vezes 600 VA e 1 vezes 100 VA. A parte de tomadas. Da potência. Entendi. É Então ele porque tá considerou. na norma. Oi. Pronto, pode falar. A regra é que para banheiro, cozinha, cópias, área de serviço e lavanderia, a gente atribua no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 tomadas, e se tiver mais do que 3 tomadas, a gente atribui 100 VAs para as próximas. E para os outros cômodos vai ficar 100 VA mesmo, para cada tomada. Pronto. Não sei se ficou claro. Perfeito, perfeito. Então a gente considera nesse. Deixa eu ver se eu entendi. Para BWC, Copa, a parte de serviço, vamos chamar assim, e molhado, né? Então a gente considera 600 VA para as primeiras 3 tomadas, é isso? Se tiver mais do que 3 tomadas, a gente acrescenta 100 VAs para as próximas. Tipo, para 4 tomadas, cada uma das 3 primeiras 600, aí a outra vai ter 100. Perfeito. E aí, eu represento com os valores, ou eu posso deixar padrão assim? Porque, teoricamente, era para cada um eu colocar a potência, né, e o circuito. O circuito eu sou obrigado a botar, mas, geralmente, as padrões, né, sei lá, 100 VA, eu não preciso colocar em nenhuma, tá certo? Então, teoricamente, não apareceriam, tá certo? Eu vou deixar assim e vou lançar os circuitos. Fechou aí, tomada. Eu estou esquecendo nenhuma, não, né? Tô não, eu acho que não. Agora fechou. Eu tinha esquecido do corredor e aqui do banheiro. Colocou? Eita, coloquei não. Boa lembrança. Olha lá, de novo, os ar-condicionados eu não liguei. Ia ficar uma casa sem ar. Ou sem ponto de luz para ar, né? Ou ponto de tomada para ar. Onde é que ficaria o ar aqui? Poxa, nessa casa eu botaria. Acho nessa parede de cá. Ligaria para cá meus motores ou ligaria em cima da casa. Vou ligar aqui, ó. Pelo mirror. Eu levo para lá. Ter pegado o chuveiro, né? Que lezeiro tá bem pertinho aqui, já tava pronto. Tá aqui, ó. Do lado que poderia estar no mesmo alinhamento, né? As duas. Deixa eu ver mais, tem outro. A potência desse ar-condicionado foi de quanto? A potência do ar-condicionado na aula foi de quanto? 1.400 watts. 1.400 watts. Uhum. Beleza. Tanto para um quanto para o outro ar-condicionado, né? Isso. Vou botar nessa parede também. Agora, rapaz, chegou tomado demais, viu?
mais tranquilo. É isso mesmo? Eu acho que eu não esqueci mais nenhuma, né? Tem todos os circuitos aqui. Vamos lançando agora. Agora, meu amigo, é o trabalho braçal, tá certo? Eu não vou fazer todos, porque isso aqui é o que eu vou pedir para que todo mundo faça, tá certo? E se já fizeram, melhor ainda, lancem nesse, tá certo? Vocês vão fazer duas coisas. Qual é a tarefinha de casa, tá certo? Ou tarefinha do lar, vamos chamar assim, que é assim que o Cigarra chama. A sua tarefa é simplesmente uma coisa só. Dar continuidade ao seu projeto. Se você já fez, ótimo, só faz entregar lá. Porém, o que é que vai ter nesse projeto que vocês vão entregar agora, né? Eu vou marcar para domingo, né? Hoje é quarta-feira, dá tempo demais para vocês fazerem. Vocês fazem hoje e mandam hoje, né? Sinceramente, é tão simples, vocês fazem hoje e mandam hoje. Vocês vão fazer as ligações de todas as tomadas, juntamente com o seu projeto, você já ligou todos os pontos de luz. O meu, eu estou faltando lançar o circuito 2 aqui, tá certo? Mas vocês vão lançar todos os circuitos, todas as ligações de tomadas, eu vou fazer, tá certo? Eu vou fazer as ligações das tomadas na sala, no dormitório 1, dormitório 2, no banheiro e na circulação. Eu vou fazer todos esses lançamentos, tá certo? O restante eu vou deixar com vocês para fazerem. O que é que acontece? Vou fazer mais ou menos o que eu fiz na aula passada, né? Eu dou toda uma ideia de como lançar e vocês fazem do seu jeito, tá certo? E, além disso, vocês vão fazer esse quadrinho, tá certo? De cargas, juntamente com essa carga instalada, isso é um padrão. Essa eu posso até, pronto, eu vou facilitar demais a vida de vocês, velho. Eu vou deixar isso aqui como um bloquinho lá no Cigarra. E vou dar isso aqui em PDF com as distâncias. O bom, já dá para copiar muita coisa daqui para cá, tá certo? E vai ter todas as alturas. Por exemplo, essa letra aqui eu acho que tem 5 milímetros de altura plotada, tá? Quando eu falar 5 milímetros, já sabe, é o papel plotado. Aqui ele vai ter bem mais, ele vai estar 0,25, porque ele pegou 5 milímetros e multiplicou por 50, né? Então aqui vai ficar 0,25 metros. Né? Então, é a altura desse texto aqui, por exemplo. Esse vai estar com 0,2. Ó. O que é que significa dizer isso? Ele vai ser impresso com 4 milímetros de altura. Esse texto aqui, ele vai estar com 3 milímetros de altura. Tá certo? E o texto pequeno, 2 milímetros. Então, se eu pegar 0,002 metros, que valem 2 milímetros, e multiplicar por 50, eu tenho 0,10 metros. Tá certo? Então, é a altura desse meu texto, e por aí vai. O bom, eu vou te deixar isso lá como exemplo, tá certo? Vou te deixar isso lá como exemplo, como bloquinho, que aí tu já pode inserir e já trabalhar esse quadro de cargas em cima disso, tá certo? As distâncias das linhas devem ser mais ou menos aproximadamente a mesma, então vai dar para você aproveitar muita coisa aqui, tá certo? Então, eu vou fazer isso para facilitar a sua vida. Aí você vai preencher. Aqui está mais ou menos todos os circuitos que eu li lá no começo da aula. E você vai preencher aqui, ó. Tá certo? Tenta preencher tudo. Ah, o seu, mas ele não deu o cálculo do disjuntor ainda. Aí você deixa tudo 00. Ah, o seu, Robson não viu o cálculo da seção dos condutores, né? Que vão levar para aí. Beleza. Então, deixa em branco. Tá certo? Corrente. Potência total, aí você sabe fazer. Eu acho que já dá para calcular aqui, tá certo? Pega todas as potências aqui em VA, transforma em watts, aquela que já não tiver, e faz o somatório total, tá certo? Então, esse quadrinho já dá para você preencher mais coisa. Preenche pelo menos com as potências, tá certo? Preenche pelo menos com todas as potências aqui, tá certo? Faz isso. Pelo que eu entendi aí, sei lá, aqui eu vou ter 4 tomadas, 3 delas vão ser de 600 VA e a outra de 100 VA, né, para efeito de cálculo. Então, eu já sei que na cozinha vai ter 600, 700 VA. E aí você vai vendo todo o circuito. Ó, aqui pronto, já acabou. Então, 700 VA vai ser todo esse circuito de uso geral, circuito 4. Né? Então, você vai ver lá, opa, aqui em watts. Tenta ver essa transformação. Veja como é que o Robson trabalhou com vocês, tá certo? Aqui eu dei nas duas, em VA e em watts. Mas, se eu não me engano, para achar o somatório total, é só em watts mesmo, tá certo? Deixa eu ver mais. Sim, vamos fazer ligações? Olha lá, eu vou ligar lá meu layer, ó. Eletroduto tomadas. Vamos chamar de eletrodutos tomadas, tá certo? E vou ligar lá, ó.
Todas as tomadas aí, eu acho que vão estar no ler tomadas. Deixa eu desligar o ler tomadas para ver se some tudo. Ler tomadas. Olha, subiu todas as tomadas. Olha que legal. Eu quero lançar todas as tomadas. Se eu já tiver lançado antes, né? Eu vou ligar, ó. Então apareceram todas as tomadas que eu quero ligar, ó. Tá certo? E aí eu vou sair com meus circuitos. Vamos embora com os circuitos. Além do circuito 1 aqui, deixa eu ver agora para onde é que eu vou, né? Abastecer aí, ó. Tomada de uso geral, copa e sala. Então ele saiu abastecendo lá, ó. Tomada de uso geral, circuito 3, vamos chamar, né? Copa e sala. Então eu vou lá com o circuito 3. O bom da aula passada, ó. O que o Wesley comentou na aula passada, ao seu, eu gostei bastante de usar a minha linhazinha de chamada para dizer que nesse eletroduto passa o circuito 2. Eu também utilizei, eu gosto muito, tá? Para esse caso das saídas, principalmente. Por quê? Aqui eu só precisaria prolongar um pouquinho, ó. Vou dar um extract qualquer aqui, ó. Nem me preocupei com o tamanho. Aqui eu estou dando de 0,5, por exemplo, meio metro. Curiosidade. E eu já vou dizer, ó, vai passar também o circuito 3. Um fase e um neutro terra do circuito 3. Como é de tomada, tá certo? Eu vou considerar isso aqui, por mais que na hora da impressão, gente, os dois vão sair do mesmo jeitinho. É só para eu visualizar, tá certo? É só para a questão de visualização. Eu vou chamar ali, ó, que ele está passando eletrodutos de tomadas, tá certo? Então eu vou utilizar esse aqui para eu me ligar, ó, aqui é de tomadas, tá certo? Seja de uso geral ou de uso específico. Então tá passando esse circuito também, fase neutro terra dessas tomadas. Ótimo. E aí eu vou dizer para onde ela vai descer, ó. Aqui eu puxei quanto? 0,10. Pode ser que passe outro circuito já já aí, precisa esticar. Então aqui vale muito a pena usar essa linhazinha de chamada, tá certo? Porque senão ia entupir aqui na saída, tá? Principalmente na saída do quadro de distribuição. Fica a dica, tá certo? Pronto, vim com o circuito 3 para cá, ao seu bota 3 aqui, cuidado, ó, agora eu estou em tomada, não é ponto de luz. Ele vai acender tomada, entre aspas, acender, né? Vai tocar fogo, né? Vai fazer a tomada viver na realidade, né? Então ele vai lá, ó, levar energia, vamos chamar assim, para as tomadas, não é para o ponto de luz. Então nada a ver mudar aqui para 3, tá? Então vamos lá. Veio, passou aqui, mas eu tenho que descer. Qual é o melhor lugar para descer? Qualquer um desses. Tá certo? Qualquer um desses. Desses 3 aqui, ó. Eu já vou descer aqui, ó. Eu já vou fazer um grande L aí, ó. Vixe. Poxa, eu vou ter que passar com ele para cá. Tem que passar com ele para cá, ó. Tem que vir para lá de todo jeito. Vamos lá. Eu estou tentando ver aqui o melhor caminho, tá certo? Só por causa disso. Então eu vou lá dar meu supply, né? SPL, pelo que a gente viu na aula passada. Chegou aqui, ó. E vou trazer ele para cá, ó. Vou ligar daqui para cá. Puxa, é mesmo, né, o seu? E vou trazer aqui, ó. Vou rasgar minha parede para trazer por dentro, ó. SPL, tanto de um lado quanto do outro. Foi. O supply às vezes não é tão bonzinho, não. Era mais tão simples com o arco. Deixa eu até supply aqui. Faço um arco aqui, ó. Acho mais simples.
Um arcozinho aqui, spline para cá. Aqui eu já liguei esse ponto e esse. Agora vamos lá com bastante calma aqui, ó. Circuito 3, ele chegou nesse ponto de luz e dele eu vou descer para cá. Ótimo. Deixa eu ver ele para cá, ó. Não ficar ocupado. E aqui eu só vou rotacionar, ó, esses 3. Pronto. Pronto. Chegou o circuito 3, aqui eu tenho que botar a numeração no meu circuito, né? Olha lá. Vou copiar daqui, porque o seu aqui vai estar no ler tomadas, tá vendo? Copiar do ler tomadas lá. Posso botar aqui? Posso. Ele vai ligar esse ponto de luz aqui, ó, 03. Copiar para cá. Do outro lado. É o mesmo circuito que vai ligar esse ponto. Vou afastar ele mais um pouquinho. Vou me afastar tanto porque ele vai ficar encheado aqui. Aqui eu já vim para ligar essa tomada, não foi ligar, não foi ligada, não chegou lá. Então vem mais o circuito 3 para cá. Só dá trabalho nesse primeiro ambiente, viu? O resto acabou, não tem nem graça, velho. Ó, daqui já não tem mais nem graça. Nenhuma tomada daqui vai ficar sem ligar, ó. Aqui e aqui. Essa aqui tá nessa parede, também vai ser ligado pelos 3, ó. Acabou-se. Mas você pode colocar aqui, ó. Tá passando, está implícito, tá certo? E o circuito que desce aqui, tá passando aqui, tá passando aqui. Fica meio redundante e tá trazendo ele para cá, tá certo? Fica meio redundante de estar trazendo ele para cá. Vai poluir um pouco o seu desenho. Eu vou poluir um pouco o seu desenho, tá certo? Ó, até porque, do jeito que eu tô montando aí, essa parede tá sendo rasgada demais, velho. Aqui, ó. Aqui já vem diretaço. Pra cá. E foi. Ligou. Eita, faltou ligar daqui pra cá, ó. Faltou ligar esse aqui. Não chegou nada de luz aqui, hein? Não tem nem o eletroduto levando. SPL. Vamos lá. Levar. Pronto. Alceu, essas ligações feitas assim não é muito recomendável, né? Verdade, gente. Vê só. Tá vendo que quando eu lanço aqui, eu tive que fazer uma dobra aqui, quase 90 graus. Isso aqui na parte de ligação, mas aqui é tão simples, só vai passar 3 fios, né? Então, assim, não teria problema, mas se evita muito. Geralmente se faz aqui, ó, sai, tem uma outra saída que cai aqui, ó, direto, vem aqui, desce pela parede e liga essa tomada, e essa daqui rasga a parede na altura de 30 centímetros, já que essa e essa estão na mesma parede, e passa aqui um outro eletroduto corrugado, né, aquele amarelinho, tá certo? Mas nada impede dele vir e estar embutido na parede aqui também, tá certo? Fazer essa volta. Problema nenhum. Aqui eu só usei uma descida, ó, vim pela parede e desci. Por que eu escolhi esse ponto? Quando eu olhei rapidamente. Porque daqui, ó, eu já posso descer
e ter uma saída já para levar para essa tomada de trás. Então, eu também teria o meu circuito 3 passando para cá, ó, aonde aqui já está marcado que é o circuito 3. Eu só precisaria fazer outro spline, ó, aqui para cá. Ó. Foi isso que eu pensei na hora que eu estava antes de desenhar, tá certo? Ó, e já levaria o ponto para cá, ó. Acabou-se. Se estou na dúvida que circuito eu levei para cá, tem problema nenhum. Vou copiar daqui e levo para cá, ó. Problema nenhum, tá certo? Estou levando o circuito 3. Ele desceu aqui, passou de uma tomada para outra e já trouxe para cá, tá certo? O meu grande problema é que aqui também é circuito 3, já que eu falei que a sala, né, para evitar, vê só, olha o que eu pensei, vai interferir no meu projeto elétrico, tá certo? Vê só, esse ponto de luz aqui, para eu evitar estar passando esses dois aqui de bobeira, ó, para eu estar passando esses dois, eu faria dessa forma. Vou lhe mostrar aqui. Economizaria aqui, ó. Aqui vai permanecer o mesmo tipo de ligação, não tem problema nenhum. Aqui eu faria isso, ó. Eu botaria no meu eletroduto de iluminação e esse aqui nem precisaria ser feito. Puxa o seu. Não? E como é que eu vou ligar essa luz? Vamos lá. Nesse veio meu circuito 3 e eu também passaria o meu circuito 2 por ele. Exatamente pensando nessa economia que você falou aí. Tá certo? E qual seria a minha vantagem ao seu? Ficaria bem mais coerente para uma residência. Eu poderia descer com o eletroduto ou aqui e abasteceria todos esses pontos. Aí eu poderia até fazer isso, ó. A tomada é bom que desça um específico para ele, tá certo? Ó. Pronto. Fazer assim. A tomada é interessante que venha um específico para ele. E façaria isso, ó. Ah, o seu. Mas como é que você vai ligar aquele ponto de luz que a gente tinha marcado na semana passada? Muito simples. Olha a ideia que eu tive agora. Pronto. Só subir aqui. Posso deixar até isso aqui como PDF lá no grupo da gente, tá certo? Pronto. Eu faria dessa forma. E aqui eu passaria o circuito 3, que é de tomada, e o circuito 2. Ao seu porquê o 2? Vamos lá. Ele vem junto, chegou nesse ponto. Eu desceria o circuito 2 todo para essa caixinha, subiria minha tubulação para chegar nesse ponto de luz. E o bom, já que chegou aqui o circuito 2, ele já poderia ser levado para esses pontos externos também, ó. Já que ele é ligado aqui, ó. Entendeu? Eu vou fazer essa ligação do circuito 2 toda, tá? Como sugestão. E vocês olham aí como é que eu resolvi. Eu passaria o circuito 2 aqui, tá certo? Porque eu chegaria com neutro, fase, terra aqui, desceria e ela iria pelo solo aí, ó. Para levar esse ponto de luz para cá e para esse, tá certo? Eu faria dessa forma, ficou bem mais limpo o desenho. E na hora que eu desci aqui, ó, todo o meu circuito passou por aqui. Opa, só não passou aqui, eu esqueci desse local aqui, ó. Agora passou. Agora ligou tudinho. Se for ser chato, meu amigo, aqui já passa o circuito da cozinha junto, né? Concorda comigo? Circuito da cozinha, dava para ir junto aqui, ó. Mas seria mais interessante se tivesse uma tomada aqui, né? Ou vou rasgar e passar o circuito 4 ou 5, eu não sei qual é o circuito daqui. Mas vamos lá. Liguei todo 3, liguei. Porém, ele liga mais alguma coisa?
Não, é só copa e sala. Poxa, é só isso mesmo. Copa e sala. O próximo circuito é o 4 para minha cozinha. Tranquilo. Eu posso vir com 4 para cá. Opa, vai começar a encher aí, né? 2, 4, 6, 7, 8. Aqui já não seria muito interessante passar. Evitar aqui, tá certo? Porém, vamos fazer ele mais tranquilinho aqui. Eu vou vir com 4, né? Vai ser quase específico para cá. Vou vir com 4 e qual? E o 5, né? Vou deixar para vocês fazerem. Ó. Dá para vir um 4 e 5 para cá, ó, para ser distribuído. Eu venho direto da minha caixa, ó. Eu vou ligar lá, então eu vou fazer um spline diretaço daqui, ó. Foi. Já vou sair com ele para cá. Não, ele já vai por aqui, por esse mesmo. Já posso passar direto para ele. Pronto, aqui eu já vou ter mais 2 circuitos. Eu já vou copiar daqui, ó. Vai ser o 4 e o 5 logo automaticamente. Isso é uma sugestão, tá certo, gente? Se vocês tiverem folgas aí em outros eletrodutos e conseguir passar para chegar lá nesse, por exemplo, ó, aqui daria para passar mais um, mas ainda falta eu ligar meu circuito 2, que não vai passar aí, vai ter o meu circuito da tomada específica, que vai direto. Esse é o mais simples de ligar, são as tomadas específicas. O seu vai sair do quadro direto para lá, é do quadro direto. Tomada de uso específica é diretaço, tá certo? Não passa por dentro de nada aí, pode ir diretaço mesmo. O seu, mas se tiver espaço no eletroduto já existente, como foi feita a pergunta aí, posso botar? Deve botar, tá certo? Você vai economizar eletroduto, né? Para uma casa a diferença é mínima, velho. Tá? Para um prédio a diferença é enorme, como eu já comentei na aula passada. Eu tenho esse circuito aqui que eu vou chamar de 4 e o 5 vai passar junto, né? Olha lá. Vou pegar o circuito 4 e a 5. E aí, meu amigo, acabou-se a aula já. Ó, circuito 4 e 5 chegou aqui. Daqui eu vou usar um ponto para descer e saio distribuindo. Acabou-se. Posso pegar aqui, ó, SPL. Acabou. Então, qual é o circuito que vem só para a cozinha? É o circuito 4. Então, eu já venho com ele para cá, ó. Circuito 4. Vou pegar ele mesmo. Vou lançar ele aqui. Só vou rotacionar. O bom de tomada é que sempre vai andar o trio juntos, né? Por isso, se eu quisesse ter criado um bloquinho, era até melhor. Neutro terra aí andando juntinho. Ó, circuito 4 já está aqui. E o circuito 5 vai passar direto, né? Que o circuito 5 é lá da área de serviço. Ele só vai passar pela caixa e vai embora aqui, ó. Vou rotacionar de novo. Pronto. O circuito 5 vai passar para a área de serviço. E eu vou parar por aqui. O circuito 4 já quase que acabou, né? Vai fazer o que aqui, ó, seu? SPL ou arco, né? Eu vou pelo arco mesmo aqui, ó. Mais simples para mim. Clico aqui, clica aqui, clica aqui. Vou criar outro arco. Clica aí, clica aqui. Opa. Arco. Aqui, aqui e aqui. Acabou-se. E digo que o circuito 4 para estudinho.
Posso botar aqui, tem espaço. Fica até um pouco redundante, mas fica claro que ele está passando por aí. E para reforçar mais ainda e não ter erro, aqui só erra se o cara quiser errar, viu? Os dois é do mesmo circuito, eu não preciso botar aqui, é redundante, tá? Só deixa lá que é o 4, né? Não é o 3. Aqui é o 4, não é o 3. Aqui é o 4, não é o 3. Vamos lá. O circuito 5 chegou aqui em cima, ó, e vai alimentar cada um desses pontos. Então, ó, o circuito 5 é isso mesmo? Deixa eu ver lá. Circuito 5, área de serviço e externa. Pronto. Vai ter 2 eletrodutos descendo, ó, um desse circuito e um outro desse circuito. Tá? Na realidade, ele vai descer pelo mesmo, talvez, né? Vamos lá. Você vê. E aqui vai ser o circuito 5. Eu vou pegar esse aqui só como referência, tá certo? E vou levar para lá. Depois eu altero o valor, né? Com certeza não é 4. É 5. Ó. Aqui não vai ter muito sentido. O circuito veio. Eu fazer aqui, vai ter nem espaço para eu botar, fazer, já está implícito que é o 5, até pela própria numeração que eu vou ter que escrever, tá certo? Aqui é 5, então aqui eu já vou botar, ó. Tá? Zero, 5. 0,5. Ou simplesmente 5, né? É mais simples. Já que a gente não tem tanto espaço sobrando aí. Claro que 5 a 5. E seria o que mais, meu Deus? Só são essas 3 chamadas mesmo na área de serviço. Pronto. E por aí você sai fazendo. Gente, ó, já fiz até o circuito 5 e por mim eu estou satisfeitíssimo. Falta só você fazer o 6, o 7, ou só falta o 6 na realidade, né? Porque o 7, o 8 e o 9 e o 10 são tomados de uso específico. É sair do quadro e ir direto para ele. Não tem nem o que fazer aí. Tá certo? Só falta o 6 e você fazer o restante. Tá certo? Eu fiz 5, você faz os outros 5. Tá certo? Gente, eu acho que deu para entender aí. A parte de tomadas, teoricamente, é bem mais simples, tá, do que as ligações que você vai ter que fazer a parte de iluminação, tá certo? Deixa eu voltar aí para vocês para ver se tem alguma dúvida. Se não tiver, eu já paro por aqui de verdade. Deixa eu interromper o compartilhamento. Pra cá. Não tem nada escrito, beleza. Gente, deu para sacar aí mais ou menos o roteiro. Dúvidas em alguma coisa, dúvidas ou não tem dúvidas. Dá para fazer tranquilo. Esse quadro aí eu vou deixar disponível, um pedacinho dele e o resto todo cotadinho para vocês fazerem. E o que é que vocês vão fazer mais? Vocês vão fazer o restante da instalação de tomadas, tá certo? Seguindo o seu quadro, especificamente para esse projeto. Juntamente com o que já está pronto, né? Que vocês já entregaram, né? A parte de iluminação do circuito 1 e 2. Tá certo? Na verdade, vai estar um projeto completo já pronto. Mas faltando alguns detalhes, sim.
tá precisando fazer alguns detalhes. Né? Cenas dos próximos capítulos, você vai ver o que está faltando. Por exemplo, o quadro de distribuição, tá certo? A gente não fez. Você precisa desenhar o quadro de distribuição? Precisa, mas para isso eu preciso ter algumas informações de vocês. Por exemplo, para cada circuito que você calculou, envie esses cálculos para mim, por favor. Né? Ele está aí que fez todos os cálculos específicos do projeto. Faz esse favor para mim, depois. Bate só uma fotozinha, não precisa... Do jeito que você fez aí, você bate uma fotozinha e manda para mim. Manda para o meu zap lá, no meu privado. O que é que acontece? Vocês vão precisar ter o valor dos disjuntores de cada circuito. Eu acho que Robson já chegou a essa conta ou não chegou. Me falem aí, por favor. Ele já calculou o disjuntor de cada um dos circuitos, sim ou não? Bota aí no chat. Agora eu estou aqui no grupo, né? Pode estar no chat aí. Ele calculou sim ou ele calculou não? Opa, Alceu está ao seu comando. Vocês estão verificando no material de vocês. Verifiquem aí, né, se ele mostrou o cálculo de disjuntores, cálculo das secções dos condutores. São coisas que eu precisaria para cenas no próximo capítulo. Cálculo de disjuntor geral. Porque como é que eu vou fazer um quadro de distribuição e desenhar ele, inclusive com um disjuntor específico de cada circuito? E geral, se vocês não tiverem calculado, né? Ou não aprenderam a calcular. Então, não tem muito sentido. Mas, teoricamente, seria cenas dos próximos capítulos, tá certo? Vocês vão ver aqui, eu vou terminar de fazer todo o projetozinho, a parte de iluminação, e já posto lá no grupo como um exemplo, tá certo? Não estou dizendo que esse é o correto ou não correto, a gente já discutiu isso na aula passada. E aí vocês terminam a parte de tomadas e me enviam até domingo. Basicamente, a tarefinha de vocês é só isso. E o quadro de cargas, né? O quadro de cargas é importante você ter. Gente, vocês não me responderam, eu estou preocupado. Eu não tenho certeza, não. Tava procurando aqui, mas eu também não achei nada. Beleza, então fica tranquila que eu vou perguntar a Robson se vocês fizeram os cálculos dos disjuntores por circuito e o disjuntor geral, tá certo? Eu pergunto a Robson, aí é tranquilo. Tá certo? Se vocês tivessem aí, melhor ainda. Mas eu só vou precisar dessas informações daqui para quarta-feira, tá certo? De hoje a 8 ainda. Não vou precisar para agora, não. Então, eu acho que Robson talvez dê tempo de ver se ele não viu, ou se ele já deu, veja aí direitinho no seu caderno. E, por favor, eu vou escolher um aqui, ou Wesley, ou o Elita aí, tira uma fotozinha, especificamente desse projeto da gente, e manda para mim, tá certo? Se vocês calcularem lá os disjuntores, a potência de cada circuito, e calcula bem direitinho, basicamente é só isso, tá certo? Considera que o motor lá vai ter 370 watts, tá? O motor do portão da garagem, tá certo? E, gente, por hoje, eu tô mais que satisfeito aí, até pela hora também, eu quero me despedir no horário, eu pensava que a gente ia terminar bem antes, tá? Na minha cabeça, tá? Por volta de 11, 11h30, mas se terminou meio-dia, tá ótimo, tá certo? Gente, por hoje, posso parar por aqui? Tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, alguma dúvida da tarefa que vocês vão me entregar domingo? Ou posso terminar? Se posso terminar, dá um sim aí, dá um joinha, tá certo? No chatzinho da gente. Posso parar? Pode sim. Pronto, tá ótimo, tá certo? O que é que eu tenho que postar lá no grupo? Quando eu for publicar a tarefinha, eu vou publicar hoje, só para eu fazer o arremate da aula. Aí eu vou abrir a tarefa, vou colocar esse vídeo lá para quem estava aqui poder reassistir, ou para quem não estava poder ver, tá certo? O que é que eu pedi, tá certo? E vocês vão concluir basicamente o projeto da parte de instalação de iluminação e agora, com a aula de hoje, toda a parte de tomadas, tá? Só lembrando que o meu que eu vou deixar lá é um exemplo. Você não tem que seguir exatamente esse roteiro, mas eu estou seguindo exatamente o quadro de acordo com os circuitos que foram divididos na sala de vocês mesmo, tá certo? Então, basicamente, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer isso e faz o quadrozinho de cargas, tá certo? Preenche o máximo de informações que vocês tiverem, preenche, e aí você me envia. Não é o PDF ainda, é somente o arquivo DWG, tá? Do projeto agora mais completo.
e aí você tem até domingo à noite para me entregar, tá certo? Então, por hoje, gente, é só e valeu, tá certo? Qualquer dúvida, vai pergunta lá no grupo da gente e eu vou respondendo. Então, por hoje, tchau, fui. Acabou. Valeu.